eu faço parte do projeto Papo Consciência da Unespar. E eu sou a Aline, sou acadêmica de Ciências Biológicas pela Unespar, faço parte do Papo Consciência e hoje a gente vai apresentar 2 modelinhos de composteira caseira para vocês. Então vem com a gente fazer a diferença. Você sabia que os resíduos orgânicos compõem a maior parte do resíduo sólido gerado nos municípios brasileiros, chegando a ser até 94 mil toneladas por dia? E a maioria desse resíduo é enviado para aterro sanitário ou até lixões a céu aberto, o que acaba gerando diversos impactos ambientais. Uma forma de evitar todo esse problema é a compostagem. Existem diversas maneiras de fazer. E aqui a gente vai apresentar 2 maneiras de como fazer uma composteira caseira de 1 e 2 recipientes. Mas você sabe o que é a compostagem? A compostagem ela é uma maneira de reciclar os resíduos que são considerados orgânicos. Então essa compostagem ela acontece por meio de um processo de decomposição que são de resíduos tanto de animal como de vegetal. Então, por exemplo, você vai poder decompor tanto um tomate, uma laranja, como uma casca de ovo. Mas beleza, a gente já sabe que a gente pode decompor. Mas quem faz essa decomposição? Quem faz isso são as nossas amiguinhas conhecidas como bactérias aeróbias. E elas necessitam de oxigênio. Por isso que logo logo a gente vai explicar como a gente fez os furinhos na nossa composteira, que são necessários para que entre o oxigênio e aconteça todo esse processo. Desde o começo da separação de resíduos secos e resíduos úmidos, as porcentagens, tudo isso no final do processo vai virar em adubo orgânico, adubo que você fez sozinha e que vai ir para sua horta, para suas plantas e fazer um bem danado para tudo, tanto para o meio ambiente quanto para a sua saúde, pois é você que está cuidando da sua alimentação, é você quem sabe o que está indo nos seus alimentos, e além disso tudo, vai vir a questão econômica, pois cá entre nós, o adubo também não é essas coisas baratas, você vai fazer um adubo caseiro, então isso é ótimo para tudo, é um ramo de coisas boas. Para a realização da compostagem, a gente vai precisar de um recipiente. Esse recipiente deve ter no mínimo 20 litros. Ele pode ser um próprio comprado para fazer compostagem ou pode ser algum que seja reciclado, como nesse caso que a gente utilizou um balde de margarina. Como a compostagem é um processo aeróbio, ou seja, ela precisa da entrada de ar para acontecer, a gente precisa fazer pequenos furos nesse recipiente. Pode ser na tampa ou na lateral. Para fazer esses furos, utilizamos uma chave de fenda que foi aquecida no fogão e pressionada sobre o recipiente. É muito importante que vocês saibam que não é todo tipo de resíduo que pode ser colocado na nossa composteira. E isso por quê? Vocês lembram das nossas amiguinhas bactérias aeróbias? Então, elas precisam de um meio que seja favorável para que elas possam sobreviver. Então, resíduos que são muito ácidos, como laranjas, limão e abacaxi, podem sim ser colocados na sua composteira, desde que em pequenas quantidades. Isso a gente tem que ter cuidado para não alterar o pH da nossa composteira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as quantidades que vão ser colocadas. E os alimentos que não podem ser colocados são a carne, o leite e as gorduras puras. Ok, mas e quanto tempo demora para esse processo todo? Os tamanhos dos resíduos eles podem alterar a quantidade de dias necessários para que a compostagem esteja pronta. Então, por exemplo, se os resíduos forem colocados inteiros, a compostagem ela pode levar cerca de até uns 90 dias para ficar pronta. E se os resíduos forem triturados para ficarem muito pequenos, vai dificultar o processo de areação, gerando mau cheiro. Então, a nossa dica é que para facilitar a ação dessas bactérias, é vocês cortar os resíduos para que fiquem com cerca de 1 centímetro de tamanho. A relação carbono-nitrogênio é a proporção de carbono contida em cada material em relação ao nitrogênio. Essa relação ela deve ser igual a 30, ou seja, devem ter 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. O resíduo úmido é rico em nitrogênio e o resíduo seco é rico em carbono. Como é difícil quantificar essa relação para uma composteira caseira, nós vamos utilizar o método de uma parte de resíduo úmido para 2 partes de resíduos secos. No nosso caso, utilizamos uma bacia de resíduo úmido, que foram os restos de alimento, e 2 bacias de resíduo seco, que foi a serragem. Na compostagem, é muito necessário que você mexa seus resíduos. E por que é preciso fazer isso? Porque quando você mexe seus resíduos, a sua composteira ela vai perder o excesso de umidade. E como você pode aplicar esse processo?
Então, nos primeiros 15 dias, é necessário que você mexa seus resíduos de 3 em 3 dias. E no tempo que sobrou, até o humus ficar pronto, você pode mexer os seus resíduos de 5 em 5 dias. E também é muito importante, além desse fato de mexer os resíduos, você cuidar da umidade deles. Então, no nosso caso desse vídeo, foi aplicado a água de 5 em 5 dias. Mas é importante você cuidar da sua composteira a partir do clima que está aí. Então, você não pode colocar muita água, mas também você não pode deixar de colocar água. O necessário para você manter a sua composteira é você ver se os resíduos eles estão úmidos ao toque. Então, é possível que você precise adicionar água antes de completar os 5 dias. Caso que se você identificar que a sua composteira esteja muito seca, aí você adiciona água. Isso pode acontecer em dias muito quentes, é bem normal. E também você pode não adicionar água, se a sua composteira estiver muito úmida. Então, se deu 5 dias, você chegar na tua composteira, ela está muito úmida porque os dias aí na sua região estão muito chuvosos, você não precisa adicionar água. Vai muito da sua região, do clima como está aí, do tempo. Então, você vai mesmo de observação e de toque na sua composteira para você adicionar essa água, cuidar da umidade dela. Se o material colocado na composteira estiver dentro das proporções corretas, o composto estará pronto para uso em cerca de 60 dias. Dependendo do tipo de material e da manutenção utilizada, é possível que o composto fique pronto em menos ou mais dias. Para saber se ele está pronto, ele deve apresentar um aspecto escuro, sem a presença de pedaços de alimentos e úmido, com um aspecto de terra escura molhada. Então já pode ser utilizado. Esse humus formado pode ser utilizado em plantas, como na nossa amiguinha aqui. Pode também ser utilizado na horta, contanto que não sejam leguminosas mais rasteiras, como alface, cebolinha e demais culturas. Existem também outros modelos possíveis de composteira. Por exemplo, esse que é conhecido como composteira de 2 andares. Esse modelo ele permite que a gente consiga utilizar o churume, que é feito na decomposição, como biofertilizante. Para esse modelo, você vai precisar de 2 recipientes. Um fica em cima e outro embaixo. E também você precisa fazer furos. Primeiro em volta, todos os lados do primeiro. Isso é feito para que aconteça a aeração. E também alguns furos no primeiro na parte de baixo, para que o líquido, que no caso é o churume, ele escorra para o segundo recipiente, que fica embaixo dele. E beleza, mas e como que se forma esse biofertilizante, né? Porque até agora a gente só fez o churume. Para isso, é muito simples. Basta você pegar o churume, que foi feito, e diluir com água, em uma proporção de 1 litro de churume, mais ou menos, para 10 a 15 litros de água. Aí você pega, e esse biofertilizante, ele deve ficar em um recipiente por 3 ou 4 dias, e deve ser agitado a cada 24 horas. E depois desse processo todo, é só você usar ele. Você pode usar na sua horta, no seu jardim, nas suas flores, borrifando ele para o combate de pragas. E também você pode pegar ele e regar diretamente no solo. Mas atenção, se o churume ele foi guardado em um ambiente fechado por muito tempo, ele vai gerar cheiro forte e desagradável. Então, uma dica importante é não acumular esse material por longos períodos. A utilização dele deve ser feita a cada 15 dias, tá bom?